internet, professor Davidson de volta para a gente fazer mais uma revisão total. E hoje trabalhando no Brasil atual, ou a República novíssima, né? Após o fim do regime militar brasileiro, que terminou em 1985. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações, para você receber as melhores aulas de história do Brasil e do mundo, beleza? Dê um like no vídeo, comenta, compartilha, tá certo? Porque eu sou o lembrador e você nunca mais, never, vai esquecer história, vai fechar todas as suas provas de vestibular, prova da escola, Enem, tudo. Bora lá? Vamos começar? Beleza. Brasil atual, a galera toda aí, ó. Ulisses Guimarães, um grande símbolo, né, da Constituinte, da elaboração da Constituição de 1988, a nossa Constituição atual. Beleza? Bora lá. Questão número 1, da Universidade do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro. Em junho de 2013, várias manifestações mobilizaram a população nas capitais brasileiras. A fotografia mostra a ocupação da área externa do Congresso Nacional por manifestantes. Tá aqui, ó. Subiu em cima, aqui embaixo, lotado. E é o governo da Dilma Rousseff. Isso aqui. É inevitável a comparação com as grandes manifestações ocorridas anteriormente, como a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, em 68. Tá? Se nesta a extensão e o tipo de repressão policial aumentaram o custo da participação e restringiram o escopo objetivo da manifestação a um grupo mais restrito e específico de manifestantes, na de agora, 45 anos depois, o uso de meios não letais de repressão baixou o risco de danos e aumentou, por consequência, a presença de uma gama mais ampla de setores da sociedade. Uma coisa é bala de chumbo, eu grito abaixo a ditadura. Outra coisa é bala de borracha, eu aviso de que o pote de mágoa vazou. Uma diferença entre as manifestações populares na sociedade brasileira datadas no ano de 68 e as ocorridas em junho de 2013 está associada hoje à vigência do Estado de Direito, galera. Tá? É permitido, segundo a Constituição, as manifestações, as greves, as multidões, tá? E em 68 não era permitido. Por isso, bala de chumbo, tá? 68 é o ano que a ditadura começa a se fortalecer no Brasil. É o ano de muitas manifestações pelo mundo e no Brasil não vai ser diferente. Vai ser instaurado o AI-5, por exemplo, tá certo? Então, o Estado de Direito, né? Esses aqui, dessa fotografia que a gente viu, estão cumprindo o Estado de Direito. Eles estão fazendo manifestação de acordo com a lei. Eles podem fazer isso. Em 68, não. Tá? E por isso a repressão era muito mais dura. Tá certo? Beleza. Questão 2. Há 20 anos, a eleição de Tancredo Neves e José Sarney para presidente e vice-presidente da República, respectivamente, significou um marco importante na história brasileira. Por quê? Permitiu a retomada do poder pelos civis numa eleição direta vencida no primeiro turno. Eleição direta não. Tancredo Neves foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Presta atenção. Apesar daquele movimento direta já que ocorreu no Brasil, tá? Aquele movimento ele perdeu, ele não passou. Aquele movimento, a emenda Dante de Oliveira, que eles queriam aprovar, ela não foi aprovada. Ela pretendia o voto direto para presidente, ela não passou. Portanto, a eleição foi indireta. Então, tá errado aqui, não foi direta. B. Se tornou o primeiro governo civil desde a queda de João Goulart, apesar de Tancredo não ter chegado a assumir a presidência. Levou à vitória do partido situacionista no colégio eleitoral, o que permitiu a implementação da política econômica neoliberal. Neoliberal? A partir de 85? Não. Neoliberalismo no Brasil com Fernando Collor de Mello, aquele que vai assumir em 1990. Tá? A eleição de 89 e em 90 ele assume, vai ser o primeiro neoliberal no Brasil. Não tem nada a ver com isso aqui. D. Foi a primeira eleição direta. Corta, não foi eleição direta. Então essa foi aqui. Primeiro presidente civil desde a queda de João Goulart. João Goulart foi eleito diretamente.
Tá? Aliás, foi eleito vice-presidente de Jânio Quadros, que renunciou e João Goulart assumiu a presidência como vice-presidente de Jânio Quadros. Tá? Depois dele, o primeiro foi Tancredo Neves, mas não foi eleição direta, foi eleição indireta. Votos dos parlamentares e não do povo. Ok? Beleza. 3. A partir da eleição pelo colégio eleitoral do presidente Tancredo Neves, acabei de falar, tá? A partir da eleição pelo colégio eleitoral, tá, do presidente Tancredo Neves, em 1985, inicia-se um novo período republicano brasileiro, que alguns autores chamam de Nova República, ou Novíssima República, ou República Atual. Sobre esse período, assinala a única resposta que associa corretamente uma característica do governo ao respectivo governante. Governo governante. Tá? Vai ter uma característica do governo e na frente o nome do seu governante. No dia de sua posse, Fernando Collor de Mello confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país. Eita merda, será? E no dia da posse, Fernando Collor de Mello fez isso mesmo. No governo do presidente Itamar Franco, restabeleceu-se o cruzeiro como moeda nacional, extinguindo seu cruzado. Não. No governo Itamar Franco, criaram o real. Plano real, ok? Então tá errado. Alguns meses após assumir a presidência da República, Fernando Henrique Cardoso anunciou o Plano Real. Não, o Plano Real foi na presidência do Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Economia, ok? Então tá errado. Letra D. Fernando Henrique Cardoso, na campanha eleitoral, expunha uma imagem de político renovador, preocupado em caçar marajás. O caçador de marajás é Fernando Collor de Mello. Ô, professor, então qual é que tá errada mesmo, hein? Qual é que tá certo? Essa aqui, tá? No dia da sua posse, Fernando Collor de Mello lançou um plano chamado Plano Collor. E nesse mesmo dia, ele confiscou, tá, as poupanças do povo brasileiro. Quem tinha mais de 50 mil cruzeiros, né, esse excedente foi confiscado. Só ficou na poupança até 50 mil cruzeiros. O resto o Collor pegou e pretendia devolver em 18 meses. Mas não devolveu. E ele foi impeachmentado depois, na verdade. Ok? Então, correto aqui, letra A. Bora lá. 4. Recentemente, em julho de 2011, faleceu o ex-presidente Itamar Franco. Tá? A respeito de sua chegada ao poder e do seu governo, é correto afirmar. Venceu Luiz Inácio Lula da Silva? Não. Itamar Franco era o vice-presidente do Fernando Collor de Mello. Então ele não venceu ninguém. Tá? Venceu Luiz Inácio Lula da Silva? Não, não venceu ninguém, caramba. Assumiu a presidência após o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello e com seu ministro Fernando Henrique Cardoso implementou o Plano Real? Parece que é correta, né? Vamos ver a última? Foi eleito em janeiro de 85 em eleição direta pelo colégio eleitoral? Não. Que 85, qual é nada? Lá foi o Tancredo Neves, foi em eleição indireta pelo colégio eleitoral mesmo. Então aqui, letra C, assumiu a presidência após o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Tá? Então ele vai ficar 2 anos, 93 e 94, e vai criar o Plano Real ali. Beleza? Questão número 5. A partir da redemocratização do Brasil em 85, final do regime militar, é possível observar mudanças econômicas significativas no país, entre elas a exclusão de produtos agrícolas do rol das principais exportações brasileiras. Não. Privatização de empresas estatais em diversos setores, como a de comunicação e de mineração. Tá? Ampliação das tarifas alfandegárias de importação, protegendo a indústria nacional. Implementação da reforma agrária, sem pagamento de indenização aos proprietários. Pense, uma mentira, né? Continuidade do comércio internacional, voltado prioritariamente aos mercados africanos e asiáticos. Nada. Mentira. Bom? Então aqui, depois de 85, tá? No Sarney não, mas no Collor de Mello e depois no FHC, privatização de empresas estatais em diversos setores, como de comunicação e mineração. Não está dizendo que é 85, não está dizendo o governo do Sarney. Está dizendo após a redemocratização. E após a redemocratização, os presidentes mais neoliberais que nós tivemos foi Fernando Collor de Mello e depois o mais neoliberal, Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC. Beleza? Questão número 6.
Depois de perder 3 eleições consecutivas à presidência, finalmente o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, venceu o pleito em 2002 e elegeu-se presidente da República. A respeito do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, assinala a alternativa correta. Assim que assumiu o governo, o presidente Lula desencadeou um amplo programa de privatização e por isso passou a ser acusado pelos partidos de oposição de prática de corrupção. Não, privatização não. No governo dele diminuiu bastante, não quer dizer que não privatizou, mas diminuiu muito em relação ao FHC. Até porque com o FHC não deu certo, deu tudo errado. A miséria aumentou, os gastos aumentaram, tá bom? A proposta de acabar com a fome no Brasil, divulgada como Fome Zero, foi uma das principais bandeiras da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, isso foi. Vamos ver se é mesmo? Por sua orientação socialista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentou muitas dificuldades para iniciar o seu governo, uma vez que os militares de direita tentaram de várias maneiras impedir que ele tomasse posse. Não teve isso. O militar não se meteu mais na política, estão querendo, né? Alguns poucos, mas não vão, ninguém vai nessa onda aí não, tá bom? Ao assumir o governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou medidas imediatas para mudar radicalmente a política econômica. Não, a política econômica, o Lula praticamente continuou a do FHC, com juros altos, com corte de gastos, aumentou por conta da balança comercial que bateu recordes e mais recordes, né? Ele aumentou o investimento em áreas sociais, né? Ou seja, divisão de renda, mas a política econômica em relação à moeda, taxas, continua a mesma. Então, a correta é a letra B, tá bom? A questão do Fome Zero. Beleza. Foca no lembrador. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não baixe esse vídeo, não faça o download, senão eu não ganho nada, tá certo? Um abraço, até a próxima aula, galera. Valeu! Vai estudar, cara. Largue esse Free Fire aí. Valeu!